Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é biografia. Vocês sabem o que é biografia? Bio significa vida e grafia significa escrita. Então, biografia, escrita da vida. Então, quando alguém escreve sobre a vida de outra pessoa, ela escreve uma biografia. E hoje nós vamos ler uma biografia de uma pessoa muito bacana da gente saber um pouquinho sobre a vida dela, tá? Mas antes, vamos saber um pouquinho mais. Vamos ver aqui. Abrindo o livro no módulo de abertura do capítulo 5, páginas 28 e 29. Que ambiente maravilhoso é esse? Queria morar nesse lugar. A vida de quem escreve nossos livros. Bom, enquanto vocês observam a imagem, eu vou lendo o texto introdutório. Os livros nos levam por um mar de letras, palavras e imagens, até onde nossa imaginação pode chegar. Por meio deles, é possível conhecer uma infinidade de coisas, inclusive a vida dos nossos escritores favoritos. Então, esse aí é um setor infantil da Biblioteca Pública de Amsterdã, que fica lá na Holanda. Essa foto foi tirada em 2014. Bom, agora que vocês observaram bastante, vou fazer as perguntas. Que ambiente é retratado nesta imagem? B. Quais são seus escritores favoritos? O que você sabe ou já leu sobre a vida deles? Bom, eu tenho vários escritores favoritos e uma delas a gente vai ler a biografia dela neste capítulo. Vocês conhecem algum escritor? Bom, então hoje vocês vão conhecer alguém que vocês provavelmente já leram textos dela, Ruth Rocha. Bom, início de conversa. Quando admiramos alguém, gostamos de conhecer informações sobre a vida dessa pessoa, não é mesmo? Pense em algum artista, escritor, atleta ou pessoa que se destaca em alguma área e que você admira muito. Eu sei que vocês são fãs, né, de algumas pessoas públicas, né? Seja o DJ, seja uma atriz, seja um cantor, ou seja um grupo musical. Vocês já quiseram saber, tiveram curiosidade em saber sobre a vida dessas pessoas? Pois é. É muito interessante saber, né? Conhecer um pouquinho mais. Isso nos aproxima mais do nosso ídolo. Letra A. Que detalhes e informações sobre a vida dessa pessoa você conhece? B. De que forma você obteve essas informações? Bom, uma forma de conhecer melhor essas pessoas é lendo a biografia delas, ou seja, sua história de vida. Ruth Rocha é uma escritora muito conhecida e admirada em todo o Brasil. Leia um trecho da biografia dela e conheça um pouco de sua infância. A infância de Ruth Rocha. Então vamos acompanhar a leitura. A menina Ruth nasceu numa família que tinha raízes em várias partes do Brasil. Tinha antepassados paraenses, baianos, sergipanos e mineiros. Seus pais eram cariocas, mas ela foi nascer na cidade de São Paulo, na Vila Clementino. Naquele tempo, São Paulo já era um espanto. A cidade crescia, subia em arranha-céus, como o Martinelli, que alcançava a altura de 25 andares. Mas a Vila Clementino era verde e tranquila, como uma cidadezinha do interior. As ruas eram de terra, as casas baixas ainda se davam ao luxo de ter quintais. E havia chácaras, algumas de plantação de verduras, outras de flores. Por isso as noites da vila eram perfumadas. Durante os dias, o barulho que mais se ouvia era os das crianças, em suas brincadeiras nas ruas e nos quintais. Afora isso,
só o barulho do bonde que atravessava o bairro cantando nos trilhos, em suas idas e vindas entre o centro da cidade e o longínquo bairro de Santo Amaro. Ronco de automóvel quase não se ouvia. Um dos poucos carros que rodavam por ali era o do doutor Álvaro de Faria Machado, pai de Ruth. Ele era médico e tinha consultório no centro da cidade. Todo dia, bem cedo, subia a rua Morgado de Mateus, onde a família morava. O carro ia aos solavancos, roncando mais forte para vencer a buraqueira da rua. A vizinhança já sabia. Lá vem o doutor Álvaro. Não demorou muito para a menina Ruth se transformar numa das mais ativas participantes das brincadeiras das crianças da vila. Sua mãe, Dona Esther, preocupou-se um pouco no começo. Você ainda é pequena, Ruth. Tem uns moleques grandões aí na rua, eles podem implicar com você. Ruth, muito viva, insistiu. Ah, mãe, deixa, a Hilda cuida de mim. Hilda era a irmã mais velha, tinha só 2 anos a mais, mas para Ruth era uma grandona, e além de grandona, Hilda era corajosa. Então, antes da gente virar aqui, olha só, uma foto do pai da Ruth, o Dr. Álvaro de Faria Machado, quando ele tinha 25 anos, quando se formou em medicina. E aqui nós temos uma foto da Ruth e da sua irmã Hilda. Então, essa é a Ruth e essa é a Hilda. Vamos para a próxima página. Continuando a biografia. A Rua Morgado de Mateus era uma rua muito democrática. Tinha gente que morava em casa grande e bonita, até com piscina, como o senhor Yankee. E tinha também os mais pobrezinhos, gente muito simples. Mas ninguém reparava, ninguém separava. Só tinha uma menina que era metida, a Granfina. Ela morava numa casa toda pintada de cor de rosa e vivia metida em vestidos caros, toda empetecada. Ficava quase o tempo todo na varanda esticadinha, só olhando longe da poeira da rua. Na rua, a meninada se igualava nas brincadeiras, uns entrando na casa dos outros, entravam por uma porta, saíam por outra, desfrutando. Tinha tudo que era fruta, lima da Pérsia, jabuticaba, goiaba, mexerica, até araçá. E essa daqui é a Ruth aos 9 anos de idade. Bom, quem escreve uma biografia não é a própria pessoa. Outra pessoa escreve contando a vida dela. Então, quem escreveu a biografia de Ruth Rocha foi Audálio Dantas, tá? Mas eu posso escrever sobre a minha vida. A Ruth pode também escrever sobre a vida dela. Você pode escrever sobre sua vida. Só que aí a gente não chama de biografia, nós chamamos de autobiografia. Essa é a diferença, tá? Então, quando alguém escreve sobre a vida de outra pessoa, ela escreve uma biografia. E quando você mesmo escreve sobre a sua própria vida, você escreve uma autobiografia, ok? Bom, então essa daqui é a Ruth Rocha. Ela, como você viu, a infância de Ruth Rocha parece ter sido divertida. Provavelmente todas essas aventuras e histórias serviram de inspiração para ela escrever seus diversos livros. Ruth é socióloga, orientadora educacional e escritora. Ela já escreveu mais de 140 livros para crianças e adolescentes. Um de seus livros de maior sucesso é Marcelo, Marmelo, Martelo, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Eu adoro esse livro, eu sempre leio essas histórias na sala de aula. Eu não sei se eu já li essa história para vocês, se não, vou preparar aqui, tá? Para uma hora da leitura, para a gente ler juntos essa história que é muito legal. Bom, interpretação oral. Primeira pergunta: o que você achou da infância da escritora Ruth Rocha?
2. Compare a sua própria infância à infância de Ruth Rocha. O que há de semelhança entre elas? E o que há de diferente? 3. A infância da escritora Ruth Rocha foi feliz? Por quê? 4. A rua em que a menina morava era muito democrática, pois todos ricos e pobres brincavam juntos. O que você acha disso? Bom, vivendo valores. Nenhuma brincadeira deve dar lugar à discriminação. Todas as crianças merecem se divertir sem distinção. A gente não pode excluir ninguém, né? Aliás, estamos sempre dispostos a incluir mais e mais pessoas nas nossas vidas, se tornando nossos amigos, nossos colegas, né? Não podemos deixar ninguém de fora das nossas brincadeiras. Bom, interpretação escrita. 1. O primeiro parágrafo do texto apresenta os antepassados e a origem da escritora Ruth Rocha. Letra A. Que palavras foram usadas para indicar de quais lugares do Brasil eram os antepassados dela? Então, a gente pode voltar lá para a gente relembrar. Então, ela diz aqui, olha, a menina Ruth Rocha nasceu numa família que tinha raízes em várias partes do Brasil. Tinha antepassados. Então, vamos lá. Paraenses, baianos, sergipanos e mineiros. E seus pais eram cariocas. Então, toda a descendência dela aí são dessas origens. Então, vamos colocar aqui. Paraenses, baianos, sergipanos, mineiros e cariocas. Vamos ver no mapa onde essas pessoas nasceram para vocês verem em que locais do Brasil. Olha, esse é o mapa político do Brasil. Nós estamos aqui, ó, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Nesse pontinho aqui nós estamos. Bom, a Ruth tinha parente que nasceu aqui no Pará. Ela tinha parente que nasceu aqui em Sergipe, aqui em Minas Gerais, Alagoas também, né? Os pais nasceram aqui no Rio de Janeiro e ela foi nascer aqui. Então, olha quantos estados brasileiros, né? Estão a família de. Ah, faltou falar da Bahia. Volta aqui, ó. Então, Bahia, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, que foi onde ela nasceu, Sergipe e Pará. Bom, decifre o enigma e descubra a palavra que caracteriza a escritora por ter nascido na cidade de São Paulo. Então, quem nasce no Pará é paraense, quem nasce na Bahia é baiano, quem nasce em Sergipe, sergipano, quem nasce em Minas Gerais é mineiro, quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, tá? Bom, mas aqui a gente tem um enigma para decifrar, certo? Então, vocês vão lá. Pato, tira o to, fica pá. Então, vão fazendo aí enquanto eu vou explicar. A gente quer saber aí como chama a pessoa que nasce na cidade de São Paulo. Vamos lá? Formou. Paulistana. Então, Ruth Rocha é paulistana. Professora, por que não paulista? Paulista é quem nasce no estado de São Paulo, tá? Então, ela é paulistana. Nasceu na cidade de São Paulo, é paulistana, ok? 2. Qual era a diferença entre a Vila Clementino, onde a menina Ruth vivia, e o restante da cidade de São Paulo? Bom, então ela fala lá, né, que a cidade de São Paulo já tinha prédios grandes e que a Vila Clementina era mais tranquila, mais com ruas não asfaltadas, com ruas de terras ainda, com casas baixas. Então, essas são as características da cidade grande que crescia, né? Não, a cidade de São Paulo crescia, surgiam os prédios altos e a Vila Clementino era mais tranquila, mas com cara de cidade do interior. Ok? Vamos lá. Ligue cada nome dos familiares da escritora citados na biografia
ao seu respectivo grau de parentesco. Então, nós temos aí as pessoas, o Dr. Álvaro, a Dona Esther e a Hilda. Dr. Álvaro era quem? A mãe, a irmã mais velha ou o pai? Pai. E a Dona Esther? A mãe. E a Hilda? A irmã mais velha. Que características da irmã de Ruth Rocha são citadas no texto? Bom, era mais velha, mais baixa? Não. Chata? Não. Era grandona? Ela era medrosa? Não. Ela era corajosa. Então, essas são 3 características que foi citada na biografia a respeito da irmã da Ruth Rocha. 5. Releia um trecho do texto. Só tinha uma menina que era metida a granfina. Ela morava numa casa toda pintada de cor de rosa e vivia metida em vestidos caros, toda empetecada. Ficava quase o tempo todo na varanda, esticadinha, só olhando longe da poeira da rua. Letra A. Em sua opinião, por que a menina mencionada nesse trecho não se juntava às outras crianças? Então, aqui vocês podem colocar o que vocês acham, por que essa menina não brincava com as outras crianças na rua, tá? Eu trouxe uma sugestão de resposta minha, tá? Não quer dizer que é a verdade verdadeira, tá? Essa é a minha opinião, quero saber a sua, ok? Bom, talvez ela não goste de brincar com outras crianças ou os pais não a deixavam brincar na rua, né? Lembra que até a mãe da Ruth não queria muito que ela brincasse na rua. Então, pode ser. Pensei nessas 2 possibilidades. O que você pensou aí? Letra B. O que você acha, de novo é a sua opinião, o que você acha que essa menina perdia por não brincar com outras crianças? Explique. Bom, também trouxe uma opinião minha, né, o que eu acho, tá? Então, quero saber o que vocês acham. Coloquei aqui que ela deixava de se divertir com outras crianças, que ela não aprendia a conviver, né? Não tinha muitos amigos, então talvez se sentisse muito solitária, muito sozinha e não crescia de uma forma saudável, né? Porque não brincava. Poxa vida, criança tem que brincar com criança, não é verdade? Bom, exercício 6. Qual é a importância das fotografias em uma biografia? Bom, a fotografia ela ajuda a você se familiarizar, né? Então a gente não viu ali, ó, foi falado do pai o Dr. Álvaro, o pai da Ruth, tinha uma foto dele lá, vocês conseguiram ver, né? Além de imaginar como ele seria, vocês viram uma foto dele jovem, vocês viram uma foto dela com a irmã e uma foto dela sozinha e depois uma foto dela nos dias de hoje. Então, essas fotos elas nos ajudam, olha só, a visualizar melhor o que está lendo, né? As fotografias elas vão mostrando ao leitor o que ele está lendo. É isso, tá? 7. Releia um trecho do texto. A menina Ruth nasceu numa família que tinha raízes em várias partes do Brasil. Tinha antepassados paraenses, baianos, sergipanos e mineiros. Seus pais eram cariocas, mas ela foi nascer na cidade de São Paulo, na Vila Clementino. Com base no texto acima, essa biografia foi escrita pela própria Ruth Rocha ou por outra pessoa? Expliquei isso para vocês no início do texto, né? Foi escrita por outra pessoa. Se tivesse sido escrito pela própria Ruth Rocha, como é que ia chamar? Ao invés de biografia, seria? Isso mesmo, autobiografia. 8. Os fatos apresentados na biografia que você leu fazem referência a algo que vai acontecer ou já aconteceu. Bom, ela está falando da infância dela. Então, são fatos que já aconteceu. Os fatos apresentados na biografia são reais ou fictícios? Tudo bem, são reais.
Então, a biografia é um texto escrito para apresentar fatos ocorridos na vida de uma pessoa de destaque. Geralmente contém fotografias que ajudam a mostrar ao leitor detalhes do que está lendo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam bem, se cuidando. Vejo a hora de encontrá-los. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.